Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira aqui no Instagram, às 18 horas. Nosso encontro aqui para a gente bater um papo sobre criação de filhos com TDAH. Sou Juliana Deodato, psicóloga e psicopedagoga, trabalho aqui orientando as famílias em relação ao tratamento de crianças com TDAH. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nossa live acontece toda quarta-feira e a gente está entrando aqui na nossa quarta live da nossa série, né? Nosso Clube do Livro TDAH, onde a gente está falando sobre este livro aqui, o livro do Dr. Clay Britz, que é Como Lidar com Mentes a Mil por Hora. A gente está lendo o livro juntas, né? Cada semana a gente tem um cronograma que a gente segue, cada semana a gente aborda um capítulo. Quem tem o livro em casa, né, tá lendo o capítulo junto comigo e a gente se encontra quarta-feira para poder conversar sobre o conteúdo daquele capítulo, trocar ideias, trocar experiências e trazer aqui algumas orientações para vocês. E no capítulo de hoje, que é o capítulo 5, a gente vai falar sobre meios de identificar o TDAH. Então, o capítulo 5 ele traz os critérios diagnósticos do TDAH, explicando cada item que faz parte desse critério. Então, é um capítulo muito importante, principalmente para você que é mãe e que ainda, né, não tem certeza se seu filho tem TDAH, que está suspeitando, está na dúvida. Então, essa live de hoje é especialmente para você. Agora, se você já tem o laudo do seu filho, né? Seu filho já foi diagnosticado, fique aqui comigo para que você consiga também compreender um pouco dessas características, desses critérios, né? Desses sintomas que fazem parte do TDAH, para que você possa compreender um pouquinho mais o seu filho, tá bom? Então, essa live ela é muito importante. A gente está lendo, né, o livro juntas, como eu falei, a gente está no nosso clube do livro. Estamos lendo esse livro aqui. E esse livro, ele é muito legal porque ele foi escrito por um médico, né? Infelizmente o Dr. Clay Britz faleceu há pouco tempo, mas ele foi escrito por um médico e um médico que tinha, né, TDAH. Então, um médico que não só tinha conhecimento teórico, né, conhecimento sobre o TDAH, também tinha experiência como médico que tratava crianças com TDAH, mas também tinha experiência como uma pessoa com TDAH. Então, ele entendia muito bem sobre o transtorno, também por experiência própria, né? Pelas coisas que ele passou desde a infância relacionada ao TDAH. Ele só teve o diagnóstico na vida adulta, então ele passou por várias dificuldades na infância por conta de ter características do TDAH, mas não ter o diagnóstico fechado. Então, esse livro é muito legal, é um livro de fácil acesso, né? Porque ele tem um custo acessível, né, para as famílias poderem comprar, e é um livro com uma linguagem muito fácil, uma linguagem que foi escrito de fato para os pais, para as famílias, né, para as pessoas que conhecem pessoas, crianças com TDAH, poderem entender todo o conteúdo. E ele vai abordando todos os elementos relacionados ao TDAH, desde dos sinais, desde o diagnóstico até o tratamento. Também aborda o TDAH em adultos, aborda o TDAH na escola. Então, a gente vai falar sobre todos esses temas ao longo do nosso Clube do Livro, que vai até dezembro. Então, a gente tem muito assunto ainda para conversar. Hoje a gente está na quarta live, a gente está no capítulo 5. Então, a gente já falou sobre os mitos, a gente já falou sobre o cérebro TDAH, a gente já falou sobre muita coisa importante que você, mãe de TDAH, precisa saber para que você possa entender melhor sobre esse universo, compreender melhor o seu filho. E também para você que é profissional, psicóloga, psicopedagoga, né, que me acompanha, que está aqui comigo sempre, possa também entender todo esse contexto do TDAH e poder orientar também as famílias, tirar as dúvidas das famílias, porque muitas vezes as famílias chegam para a gente cheias de dúvidas, né, com vários receios em relação ao TDAH, porque ouviram falar em algumas coisas que não são verdade, que são mitos, mas que são divulgadas aí nas redes sociais, nas mídias, como se fosse algo verdadeiro. A gente precisa desmistificar isso, porque a desinformação ou a informação errada, ela traz muitos prejuízos, atrasa o diagnóstico,
e também atrapalha no tratamento da criança, ok? Então, a gente já vai entrar aqui no nosso capítulo 5. O nosso tema de hoje, meios de identificar o TDAH, e o foco desse livro é falar um pouquinho sobre os sinais, os sintomas, características que fazem parte do TDAH e quais são os elementos, né, que a gente utiliza para fazer um diagnóstico, tá? Deixa eu abrir aqui o livro com vocês. Só um minutinho. Pra gente já poder começar, tá? Na semana que vem, a gente vai falar sobre o que a gente vai fazer depois do diagnóstico. Então, feito o diagnóstico, o que acontece depois, né? Porque muitas vezes a gente recebe, procura avaliação, faz a avaliação da criança, recebe lá um laudo, um diagnóstico e fica perdido, né? O que fazer? Não sei o que fazer. Quem que eu tenho que procurar? Que tipo de tratamento eu preciso fazer, né? Porque não foi informado, não foi falado. Então, semana que vem, na nossa live de quarta-feira, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos começar aqui. Antes da gente entrar nos critérios, tem alguns pontos importantes que o texto, né, o capítulo traz pra gente, que é importante a gente refletir. Primeiro, o diagnóstico do TDAH não é um preenchimento de sintomas num checklist. O que é um checklist? É uma lista, né, que a gente vai só marcando o que está presente e o que não está presente. Então, o diagnóstico de TDAH não é a gente pegar uma lista de sintomas e marcar esse a criança tem, esse a criança não tem, esse a criança tem, esse a criança não tem. Não é assim. Mesmo que a gente tenha, né, orientações, a gente vai falar sobre alguns critérios que são listas de sintomas, a gente não pode fechar um diagnóstico apenas por aquela listinha marcando sim ou não. Tanto é que a gente tem um instrumento que a gente chama de escala, que é muito utilizada na avaliação do TDAH, chamada SNAP, SNAP 4. O SNAP 4 é uma escala que a gente usa, que é baseada nos critérios diagnósticos do TDAH, onde a família, a escola, vai preenchendo, marcando um xizinho na frequência e intensidade que aquele comportamento, que aquele sintoma, que aquela característica aparece na vida da criança. E muitas vezes, infelizmente, por um erro de avaliação, alguns profissionais acabam se baseando apenas nesse instrumento para fechar um diagnóstico de TDAH. Se a criança marcou um número lá, né, mínimo de sintomas, então ela tem TDAH. E não é assim, gente. O diagnóstico de TDAH é um processo complexo. É um processo complexo que envolve uma avaliação aprofundada. Então, não dá para a gente pensar em diagnóstico de TDAH com uma consulta. Não dá para a gente pensar no diagnóstico de TDAH só porque a mãe chegou no médico e disse que a criança não para quieta e não está prestando atenção na aula. A gente tem que investigar isso de forma aprofundada para que o diagnóstico seja um diagnóstico de qualidade. Um diagnóstico que não tenha erro, tá? O diagnóstico do TDAH, ele não tem nenhum exame que vai detectar o TDAH. Então, a gente não tem nenhum exame que a criança possa fazer e acusar se ela tem ou não TDAH. O diagnóstico é um diagnóstico muito baseado na nossa coleta de informações e na nossa interpretação, na nossa análise dessas informações. Então, para a gente cometer erros, é possível cometer erros sim, mas como que a gente se protege, né, para que a gente não cometa erros nesse processo? Primeiro, a gente entende que o diagnóstico não é um checklist ali, não é só marcar uma lista de sintomas. O diagnóstico é complexo, o diagnóstico precisa ter uma avaliação aprofundada, eu preciso de tempo com essa criança, preciso avaliar uma série de coisas, uma série de comportamentos, uma série de características. Preciso avaliar essa criança de uma forma aprofundada,
caso a caso. Então, quando eu entendo isso, quando eu utilizo essas diretrizes no meu processo de avaliação, eu consigo garantir que eu tenho o mínimo de erro possível, tá? Por que o mínimo de erro possível? Porque erros podem acontecer? Podem, mas a gente tem que trabalhar para o mínimo de erro possível acontecer, ok? Então, a gente se protege desses erros quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda no entendimento, né, desse transtorno, e quando a gente faz uma avaliação mais abrangente, de preferência, trocando ideia, trocando experiência com outros profissionais. Então, eu sempre, apesar de legalmente eu poder fazer uma avaliação de TDAH e fechar o diagnóstico sozinha, eu nunca faço isso. Eu sempre faço minha avaliação, monto meu relatório no final da avaliação, coloco todas as minhas observações ali, coloco que eu cheguei à conclusão do TDAH e encaminho essa avaliação para o médico, para que o médico possa ampliar a avaliação e fechar o diagnóstico junto comigo. Eu sempre faço isso, porque isso é um cuidado que eu tenho na hora de fazer um diagnóstico de uma criança com TDAH. Entendendo que esse diagnóstico é um diagnóstico complexo, não é um diagnóstico simples e fácil de fazer, tá? E para a gente trabalhar, né, para a gente fazer a avaliação do TDAH, para a gente buscar ali um diagnóstico do TDAH, nós profissionais utilizamos 2 documentos oficiais, 2 manuais oficiais como referência, tá? Um deles é esse aqui, ó, que a gente chama de CID-10. O que é o CID-10? É o Código Internacional, a classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, na versão número 10. A gente já tem a versão número 11, mas não chegou no Brasil ainda. Então, até que chegue no Brasil, a gente vai continuar usando a versão número 10, tá? Esse manual aqui tem os critérios diagnósticos do TDAH e tem o código que é colocado no laudo quando é fechado o diagnóstico. Tá lá o número do CID, ok? Que é importante, todo laudo precisa ter o número do CID. Então, esse é um manual, que é o Código Internacional de Doenças, que a gente utiliza como referência na avaliação do TDAH. E de todas as doenças, aqui tem todas as doenças, tá? Inclusive doenças que não são relacionadas a transtornos mentais, tá? E a gente tem um outro manual, que olha como esse manual é grossão, gente, olha isso aqui. Que a gente chama de DSM-5-TR. Esse é a última versão que saiu, tá? É o texto revisado. TR significa texto revisado. E 5 é porque tá na 5ª versão. DSM significa Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Então aqui não estão todas as doenças, estão só os transtornos mentais. Olha quantos, gente. Olha quantos transtornos mentais, ó. Muitos, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação do TDAH, a gente vai se basear por esse manual aqui, ok? Aqui tem deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Aqui tem o manual, tem os critérios diagnósticos, ó, TDAH. Aí aqui tem tudo explicando direitinho quais são os critérios diagnósticos do TDAH. Só que a gente precisa ter muito cuidado nessa avaliação. Lembra que eu falei que é uma avaliação complexa, que é uma avaliação que a gente tem que ter cuidado, tem que ter calma, avaliar de uma forma bem abrangente, bem aprofundada? Por quê? Porque vários sintomas do TDAH estão presentes em outros transtornos também, né? Hoje, antes um pouquinho da live, eu estava conversando com uma mãe que tem um filho com TDAH e agora descobriu que o filho também tem TEA, né? Tem autismo. E aí ela estava conversando, mas o TDAH dele é mais forte do que o TEA, porque
ele tem mais a questão da impulsividade, ele tem dificuldade de controlar os impulsos. E aí eu estava explicando para ela, olha, a impulsividade é uma característica do TDAH? Mas também é uma característica do TEA. Então, é um sintoma, uma característica do TDAH que também é uma característica do autismo. Então, quando a gente vai avaliar, a gente precisa levar isso em consideração, porque os sintomas que a criança está apresentando, a gente pode achar no primeiro momento que é TDAH, talvez não seja, talvez seja alguma outra coisa. Às vezes pode ser um transtorno de ansiedade, às vezes pode ser o TOD, às vezes pode ser o TEA. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem aprofundada, bem criteriosa, para a gente conseguir identificar exatamente se aqueles sintomas que estão sendo observados, eles são realmente do TDAH, ou se é alguma outra coisa, tá? Então, mais uma vez, o diagnóstico não é um diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico complexo, não é simples, e a gente precisa ter um olhar aprofundado. Por isso que a gente não precisa ter pressa para o diagnóstico, a gente precisa ter cautela e ter ali, né, o conhecimento específico para poder conseguir fazer um bom diagnóstico com o mínimo de chance de erro possível, tá? A gente, nesse manual que eu mostrei para vocês, tem lá uma série de critérios, só que a gente não vai analisar os critérios de forma isolada. A gente sempre vai analisar esses critérios dentro de um contexto de vida da criança, entendendo também quais são os prejuízos que esses critérios estão trazendo para a vida dessa criança, tá? Então, além dessa lista de sintomas, né, dessa lista de critérios, a gente tem 3 requisitos importantes na hora do diagnóstico, que vão além dos sintomas. Primeiro, a gente precisa que esses sintomas, eles aconteçam na vida da criança com uma frequência alta, com uma intensidade que seja além daquilo que é esperado para aquela faixa etária. Então, uma intensidade de sintoma significativamente acima da média. Então, não é qualquer sintoma de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. Tem que ser sintomas com frequência alta e intensidade significativamente mais alta do que a média, do que é esperado para aquela idade. E tem que trazer prejuízos para a vida dessa criança. Então, quando a gente vai analisar os sintomas, não é só o sintoma isolado, a gente tem que analisar a frequência desse sintoma, a intensidade, os prejuízos que esse sintoma traz, ok? Além disso, o segundo ponto que a gente tem que olhar, os sintomas precisam estar presentes em pelo menos 2 ambientes ou 2 áreas da vida da criança. Se só aparece em casa e não aparece mais em lugar nenhum, não preenche critério para TDAH. Se só acontece na escola e não é observado os sintomas em mais lugar nenhum, não preenche critério para TDAH. Isso a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes isso a gente passa batido e isso é um critério obrigatório, tá? Então, precisa o sintoma estar presente em, no mínimo, 2 contextos, ou no mínimo 2 ambientes. Em casa, na escola, com familiares e com colegas da idade. Tem que aparecer, pelo menos, em 2 áreas da vida dessa criança, tá? No desempenho escolar e nas relações sociais. Então, são 2 áreas, né, que esses sintomas precisam trazer prejuízos. Pode ser prejuízos diferentes, por exemplo, a criança pode ter mais prejuízo na escola e menos prejuízo em casa? Pode. Ela pode ter mais prejuízo em casa e menos prejuízo na escola? Pode. Mas ela precisa apresentar prejuízo em pelo menos 2. Tá? Então, isso também é obrigatório na hora do diagnóstico. Por isso que a gente pede relatório da escola, por isso que a gente investiga como é que é em casa, por isso que a gente quer saber como que é
a criança com o adulto, a criança com outras crianças, a criança na hora de se relacionar, né, com os coleguinhas, a criança na hora de fazer o dever de casa, a criança na hora de estudar para a prova, a criança na hora de fazer prova, a criança quando vai na igreja, a criança quando está no parquinho. A gente quer entender como é essa criança em todos os ambientes que ela vive, para a gente perceber se muda de um ambiente para o outro ou se ela tem um padrão de comportamento que justifique ser considerado um transtorno, tá? E o terceiro ponto, que é obrigatório também, é que os sintomas apareçam, não necessariamente todos os sintomas, mas que alguns sintomas apareçam antes dos 12 anos de idade. Então, mesmo que você, né, talvez você seja um adulto que está investigando, que está suspeitando que tem TDAH, né, ou que teve um diagnóstico na vida adulta, não tem problema, você pode ter um diagnóstico na vida adulta. Mas se os seus sintomas, se as suas dificuldades, se os prejuízos só apareceram agora, você nunca teve nenhum sintoma desse lá na sua infância, provavelmente não é TDAH, pode ser outra coisa, tá? Então, quando a gente vai avaliar um adulto, a gente não avalia o adulto só no presente, no aqui e agora. A gente avalia o adulto lá na infância. Então, desde quando esses sintomas apareceram? Desde quando você percebia que você era dessa forma? Para que a gente identifique os sintomas lá atrás, porque é um pré-requisito do diagnóstico que os sintomas apareçam antes dos 12 anos de idade, tá? Mesmo que não sejam todos os sintomas, mas a gente precisa observar alguns deles antes dos 12 anos. Ok? Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Quem tá na live pode me dar um okzinho aí pra gente poder seguir, ou tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade pra gente conversando. Eu acho que tá tudo ok. Mas se tiver alguma dúvida, a gente já tira agora pra gente poder ir pra segunda parte da live. Ok, então vamos lá. Antes da gente ir para a segunda parte da live, então, assim, no início do capítulo 5, o Dr. Clay, ele vai trazendo essas orientações que eu tô passando para vocês, né? Trazendo essas orientações para que a gente fique atento, fique alerta, né, na hora do diagnóstico, para que a gente saiba que não é simplesmente fazer uma lista de sintomas e ponto final. Tem critério, tem que fazer uma avaliação mais aprofundada, é um processo complexo, envolve uma série de pré-requisitos. E na segunda parte do capítulo 5, ele começa, valeu, obrigada, ele começa a trazer os critérios diagnósticos do TDAH e começa a explicar cada critério desse, ok? Eu vou citar alguns aqui, eu não vou entrar muito nos critérios em si, eu vou falar mais de uma forma geral, até por conta do nosso tempo, mas eu quero chamar a atenção o seguinte. Tudo que eu vou falar aqui, que vocês possam identificar, ou em vocês mesmos, ou no filho de vocês, se o filho de vocês ainda não tem um diagnóstico, ou em alguém que vocês conhecem, não quer dizer que se você mentalmente fez aquela avaliação e falou assim, caramba, eu tenho quase tudo isso que Juliana tá falando. Isso não quer dizer que você tem TDAH. Isso não quer dizer que seu filho tem TDAH. Lembra que eu falei que a avaliação ela é muito mais abrangente do que a gente dar um xizinho nos sintomas, né, nos critérios? Então, isso quer dizer, então, que o fato de você se identificar ou identificar o seu filho nesses sintomas que eu vou falar aqui agora, isso não quer dizer que seu filho tenha TDAH. O que quer dizer, então? Que acendeu uma luz amarela. Sabe? A luz amarela é aquela luz que indica o que pra gente? Atenção. Então, se você, durante a minha fala, se identificou muito com o que eu falei, se as coisas que eu for falando tem uma intensidade, acontece com você com uma intensidade grande e trazendo prejuízos para sua vida ou na vida do seu filho, você vai ligar a luzinha amarela de atenção,
O que significa ligar a luz amarela de atenção? Preciso buscar um profissional de qualidade que vai fazer uma avaliação para ter certeza se é TDAH ou não. Porque pode não ser, tá, gente? E na maioria das vezes não é. Mas pode ser, pode não ser. Então, uma luz amarela para chamar a atenção de que você precisa buscar alguém que possa, um profissional que possa te ajudar a identificar isso melhor, a fazer uma avaliação mais completa, ok? Então, eu quero frisar muito isso, que é pra gente não cair aqui em autodiagnóstico. Não existe isso, tá, gente? Ah, eu me autodiagnostiquei, eu diagnostiquei meu filho porque eu li o livro do Dr. Clay e eu, então, diagnostiquei meu filho que tem TDAH. Eu já ouvi isso, por isso que eu tô repetindo pra vocês. Isso não existe. Quem é profissional já tem dificuldade muitas vezes de fazer um diagnóstico preciso, imagina quem não é, ok? Então, toda vez que a gente se identifica com esses critérios, com esses sintomas, é para a gente acender a luz amarela de atenção e aí sim buscar um profissional para tirar a dúvida se realmente é ou se não é, ok? Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Então, lá na página 82 do livro, ele começa a trazer os critérios de diagnóstico, né, os sintomas relacionados à desatenção. Então, dentro do TDAH, a gente tem sintomas de desatenção dentro de um grupo e a gente tem sintomas... Opa, peraí. Só um minutinho para não fechar aqui. A gente tem sintomas de desatenção e a gente tem sintomas de hiperatividade e impulsividade. São dois grupos de sintomas, tá? Sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade e impulsividade. São duas categorias de sintomas. Primeiro, ele apresenta os sintomas de desatenção, que são 9. Depois, ele apresenta os sintomas de hiperatividade e impulsividade, que também são 9. Tá? E quando ele vai trazendo, né, esses sintomas, ele vai trazendo algumas reflexões aqui, né? Primeiro, quando a gente fala de desatenção, a gente está falando de uma atenção, né, de um sistema atencional que uma criança com TDAH tem, que não funciona muito bem, que para as coisas que ele gosta, tudo funciona maravilhosamente bem e às vezes até a criança fica no hiperfoco. Mas as coisas que não são prazerosas, as coisas que ele não tem motivação, ele não consegue focar a atenção. Ok? Então, aqui na página 82 eu vou ler um pedacinho do livro onde ele explica sobre isso, tá? Isso é uma chave, gente, pra gente entender por que criança tem toda a atenção do mundo para jogar videogame e não tem atenção nenhuma para fazer o dever de casa, tá? Não é malandragem dele, não. Se ele tiver TDAH, óbvio, né? Olha só. Eis uma das chaves para entender o TDAH. Ao cumprir uma tarefa gostosa, prazerosa, curta e sem profundidade exigida, quem tem o transtorno consegue realizar tudo com tanta atenção quanto quem não tem o transtorno. Então, se a tarefa for prazerosa, for gostosa para ele tiver motivação, for uma tarefa curta e for uma tarefa que não exige muito esforço mental, ele consegue ter uma atenção como de qualquer outra criança. No entanto, a dificuldade se apresenta quando a pessoa com TDAH tem que cumprir tarefas longas, que considere chata, monótona e que exijam esforço acima do usual, que envolvem regras, rotinas ou etapas sequenciais pré-determinadas por alguma autoridade ou instituição. Então, todas as atividades, tarefas que são longas, são chatas, monótonas,
que ele não tem motivação para fazer, que exige dele um esforço mental maior e que envolve regra, rotina e sequência, ele vai ter dificuldade de manter a atenção. E não é porque ele não quer manter a atenção, é porque o sistema atencional dele buga, dá um bug, dá uma falhada nessa hora, ele não consegue sustentar a atenção nesses tipos de atividades. E aí, gente, isso gera uma série de problemas, né? Porque a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são coisas que a gente não tá afim de fazer, são coisas que são chatas, são coisas que exigem, às vezes, um esforço mental maior, são coisas que envolvem rotina, que envolvem regras, que envolvem sequências. E se a criança com TDAH tem dificuldade justamente nessas atividades, ele vai ter dificuldade em uma série de coisas na vida dele. Por isso que é muito comum as crianças com TDAH terem dificuldades na escola, dificuldades escolares. Porque a escola é um ambiente que exige muito dessa criança, que exige um esforço mental mais prolongado, que exige cumprimento de regras, de rotinas, de sequências de ações. Por exemplo, a leitura tem todo um passo a passo para você ler. A escrita também envolve todo um passo a passo, não é? Você não escreve com qualquer letra, de qualquer jeito, você tem todo um movimento para você escrever determinada letra. E tarefas geralmente são muito longas, né? Chatas, são monótonas, são repetitivas, e isso a criança com TDAH tem dificuldade de engajamento e de manter a atenção nesse tipo de tarefa, ok? Vou abrir aqui um parêntese para falar com as psicólogas e psicopedagogas, tá? A gente utiliza como instrumento, né, para nos ajudar na avaliação, uma escala chamada DSM-4. Geralmente a gente utiliza essa escala porque ela é uma escala gratuita, é uma escala que é de fácil, né, uso, você pode aplicar nos pais, você pode aplicar na escola, é uma escala que é baseada no DSM, então é uma escala que a gente usa bastante. Mas eu quero chamar duas atenções, né, em relação ao uso dessas escalas. Então, é uma fala direto para os profissionais. Primeiro, o SNAP-4, ele está desatualizado. Por quê? Porque o SNAP-4 é baseado no DSM-4. E nós já estamos no DSM-5. E ainda temos uma atualização, que é o DSM-5-TR, que é o texto revisado. Então, quando você for usar o SNAP, você pode continuar usando, mas na hora de corrigir, né, de avaliar ali o resultado, tenham cuidado, porque alguns critérios foram modificados do DSM-4 para o DSM-5. Um deles, por exemplo, é que no DSM-4, o critério para diagnóstico de TDAH era que os sintomas aparecessem antes dos 7 anos. E no DSM-5, aumentou para 12 anos, então é antes dos 12 anos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos profissionais em relação ao SNAP. Se você pega o SNAP e entrega na mão da família, para a família preencher, isso pode gerar um falso resultado. Por quê? Porque muitas vezes a família não compreende aquele item que está ali. O que acontece muitas vezes é que a família, quando lê o item que está no SNAP, ela leva aquilo ao pé da letra. Então, ela analisa somente o que está escrito. Ela não entende o que está por trás daquilo ali. O que significa aquilo. Ok? Então, ou você aplica o SNAP na sessão, que aí você vai ter a oportunidade de explicar, de você dar exemplos, tirar dúvidas ali. Ou você explica e dá o SNAP para preencher em casa. Ou então você dá o SNAP para preencher em casa e quando os pais devolverem, você chama os pais para conversar e tira as dúvidas ali na hora. Mas é importante que
que a gente explique para os pais os itens do SNAP, porque senão eles podem preencher errado, tá? Ou para mais ou para menos, tudo bem? E aqui no capítulo 5, olha só, aqui ó, em laranjinha, ó, tem o critério que está no DSM. E aqui tem toda uma explicação. Por isso que esse livro é legal, porque, né, tanto os pais vão poder ler o livro e entender o que significa cada critério, e tanto você que é psicóloga e psicopedagoga também vai poder ler aqui e entender o que significa cada critério, para quando você for fazer entrevista com os pais, você poder direcionar a sua entrevista da melhor forma, tá? Então fiquem atentos nisso, porque isso pode ser uma pedra de tropeço, tudo bem? Então, ela começa aqui nos critérios de atenção, voltando, né? Nos critérios de atenção, começa falando de que a atenção, né, a dificuldade de atenção, de manter a atenção nas atividades do dia a dia, que a criança TDAH tem, são naquelas atividades que são mais longas, mais chatas, mais monótonas, são atividades que exigem mais esforço mental da criança e que envolvem regras, rotinas e sequências. As atividades mais divertidas, prazerosas, mais curtas, essas atividades a criança consegue ter uma atenção melhor. Por isso que ela consegue ficar horas no videogame, horas fazendo uma coisa que ela gosta e não consegue manter a atenção para fazer o dever de casa, por exemplo. Ok? Depois, ela vai falando aqui do déficit de atenção, né? Ela não, ele, né, Dr. Clay. Vai falando que o déficit de atenção é uma dificuldade em manter o foco suficiente para poder permanecer fazendo uma tarefa com qualidade, né, e pelo tempo necessário. Então, o TDAH, existem vários tipos de atenção. Tem atenção, vou falar aqui os nomes que está aqui no livro, mas eu vou entrar só em 2. Atenção seletiva, atenção sustentada, atenção alternada, atenção dividida. A gente tem vários tipos de atenção. No TDAH, ele tem déficit em todos os tipos, mas os principais, na atenção seletiva, que é a nossa capacidade de selecionar o estímulo que eu vou prestar atenção. Então, eu estou aqui, eu estou falando com vocês, tem um livro aqui embaixo, tem um computador aqui na minha frente, tem um ar-condicionado com barulhinho aqui, tem a minha cachorrinha aqui que toda hora se mexe aqui do meu lado, tem vários estímulos no meu ambiente. O que meu cérebro tem que fazer? Tem que focar a atenção no estímulo que é mais importante. Qual é o estímulo mais importante aqui? É aqui a tela do celular que eu estou conversando com vocês, porque eu estou olhando aqui ver se tem algum comentário. Então, eu consigo inibir o barulho do ar-condicionado, eu consigo inibir o barulhinho da minha cachorrinha se mexendo, eu consigo inibir aqui o computador. Por quê? Porque eu não tenho déficit de atenção. A criança com TDAH, ela sabe que ela tem que prestar atenção aqui na tela, no quadro da sala de aula, por exemplo, mas ela não consegue inibir a outra coleguinha que riu do outro lado, a borracha que caiu atrás dela, a outra criança que passou na janela, enfim, o pensamento que veio na cabeça dela, porque às vezes, gente, a criança ela desfoca, né, a atenção dela, não é por coisas que acontecem no ambiente, às vezes é por coisas que acontecem dentro da própria criança. Às vezes ela tá ali prestando atenção na aula e de repente ela lembrou de uma música que ela gosta, lembrou de um jogo que ela vai jogar quando chegar em casa. Isso já é suficiente, um pensamento já é suficiente para tirar a atenção dessa criança. Por quê? Porque ela não consegue focar a atenção, selecionar a atenção dela para aquilo, direcionar a atenção dela para aquilo que ela precisa prestar atenção e inibir os outros estímulos que não são importantes. Isso é um déficit em atenção seletiva. E qual o outro déficit importante no TDAH? O déficit na atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É o que a gente chama de concentração. É a nossa capacidade de concentrar em um estímulo só. Então, ó, eu tô aqui,
Eu inibi todos os estímulos do ambiente, inibi todos os pensamentos aleatórios que possam vir na minha cabeça, e eu selecionei aqui esse estímulo da tela para poder focar minha atenção. E agora, então, eu me concentro aqui. Eu me concentro, o que significa? Que eu mantenho a minha atenção aqui por um tempo necessário, ok? Essa capacidade de concentrar, de manter a atenção em um estímulo, o TDAH também tem dificuldade, ok? Então, isso também atrapalha no dia a dia, porque se ela tá lá olhando para o quadro, né, na atividade que está no quadro, e algum outro estímulo desvia a atenção dela, ela vai ter dificuldade depois de voltar a prestar atenção naquilo que ela estava prestando, porque a concentração dela não está funcionando muito bem, ok? Então, toda vez que a gente distrai um pouco, né, que a criança se distrai, que a criança ela desfoca a atenção dela, ela se perde e ela, quando ela volta, ela não sabe mais onde ela está. Ela já perdeu o fio da meada, ela já não está mais entendendo o que está acontecendo e ela acaba perdendo interesse naquilo que ela estava fazendo, ok? Entendem que isso é um processo do cérebro dela, não é da vontade, não é porque ela não está querendo, é um processo do cérebro. E aí, quando ela precisa forçar a atenção dela, né? Forçar o cérebro dela a prestar atenção em alguma coisa, isso é um gasto de combustível cerebral muito grande. Isso é um cansaço muito grande. Tanto é que as crianças costumam chegar no final do dia cansadas. E às vezes esse cansaço aparece como uma irritabilidade. As crianças ficam mais irritadas no final do dia, porque elas tiveram que, durante o dia, empregar tanto esforço, né, fazer o cérebro dela se esforçar tanto para ela conseguir dar conta da atenção, né, necessária do dia a dia, que ela acaba chegando no final do dia com um cansaço mental enorme, que se reflete muitas vezes numa irritabilidade muito grande. E aí atrapalha para ela conseguir relaxar para dormir, aumenta a hiperatividade, enfim, tem uma série de consequências esse cansaço mental. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então ele vai trazendo aqui os 9 sintomas de desatenção, tá? Eu não vou ler todos eles, gente, senão a gente vai falar de muita coisa. São 18, né? 9 de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Então é muita coisa. Então não vou ler todos pra gente não ficar aqui, senão a gente vai ter que fazer a live de mais de 1h30, 2 horas. Eu vou falar de uma forma geral, assim, as características que eu acho mais importantes, tá? Para que você entenda o seu filho. Acho que é muito mais importante você entender o seu filho do que você saber quais são os sintomas, se é um sintoma X ou Y. Mas se você entender o que acontece aqui no cérebro dele, você vai conseguir compreender o seu filho, ter muito mais empatia e vai conseguir buscar ajuda para ele, tá? Então ele vai falando sobre a atenção, sobre a concentração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui, ó. Outra coisa que ele fala também aqui, nesses critérios de desatenção, é em relação a atividades que têm recompensa imediata e aquelas que não têm recompensa imediata. Por exemplo, a criança ela tem que estudar para a prova agora. Então ela vai ter que parar tudo que ela, né, se esforçar para estudar para a prova agora. Ela tem alguma recompensa imediata com isso? Não. A recompensa por ela ter sentado, estudado para a prova, se esforçado e prestado atenção, só vem quando? Quando ela receber a nota da prova, né? E vai demorar, porque ela ainda vai estudar, ela ainda vai fazer a prova, a professora vai corrigir, depois vai entregar. Então, a recompensa por estudar demora, não é na hora.
E isso é extremamente desmotivador para uma criança. E não é porque ela não quer estudar, é porque ela não consegue, sozinha, fazer com que o cérebro dela se engaje nesse tipo de tarefa. Então, é como se o cérebro dela olhasse para as tarefas, as atividades do dia a dia, que não tem recompensa imediata, e dissesse assim, o cérebro, né? Ó, nem adianta, não quero. E aí a criança não começa a fazer, não quer fazer. Então, o que a gente precisa trabalhar com a criança? Trazer alguma recompensa, trazer um reforço positivo para as coisas do dia a dia que seja mais imediato. Porque se essa criança precisa se esforçar, que a gente já entendeu que ela tem que se esforçar muito para conseguir sentar, prestar atenção, se concentrar para fazer para estudar para a prova, por exemplo. Isso é extremamente desgastante para o cérebro de quem tem TDAH. Se essa criança precisa se esforçar, se a gente não trouxer algum benefício para ela imediato, ela não vai dar conta de se esforçar. Por quê? Porque o cérebro dela não vai gastar energia com uma coisa que não vai trazer benefício para ela imediato. Mesmo que o benefício venha depois, mas não é imediato. Então, TDAH não consegue ir bem nas tarefas de longo prazo. Por que ele não consegue? Porque o cérebro não vai gastar energia com esse tipo de tarefa. Porque ele vai priorizar as tarefas que vão trazer recompensa imediata para eles. Então, se a gente quer que a criança engaje, a gente vai ter que trazer a recompensa para perto. Porque a recompensa só no final do ano, só no final do bimestre, só no final do trimestre, só quando a criança receber a nota da prova, não vai funcionar com ela. A gente vai ter que recompensar essa criança agora que ela está fazendo algo que a gente deseja que ela faça, ok? Mas o tratamento, como a gente vai lidar, a gente vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente está falando só de diagnóstico, tá bom? Então, atividades que não têm recompensa imediata, que não têm benefício imediato, crianças com TDAH têm muita dificuldade de se engajar nessas tarefas, tá? Então, saiba disso, entenda isso para que você possa trabalhar isso de forma adequada. Senão, você vai ficar fazendo queda de braço com seu filho todos os dias em casa e ele não vai fazer, não vai estudar, ou se ele estudar, vai estudar debaixo de guerra e não vai conseguir aprender aquilo que a gente deseja que ele aprenda. Tá? Outra coisa que está relacionada aqui ao déficit de atenção. Nossa, meu filho é assim, sempre nas coisas dou recompensa para fazer as coisas. É assim, né? Só que assim, Fabiana, eu não vou entrar nisso hoje aqui, porque não é o tema da nossa live. A gente vai ter um capítulo do livro que a gente vai falar sobre isso. Mas até pra gente dar recompensa, a gente tem que saber fazer isso, tá? Por quê? Porque senão a gente vai ficar fazendo aquela coisa do tipo, toma lá da cá, entendeu? Então assim, a recompensa ela precisa ser algo motivador. Porque, pensa, o sistema de motivação do cérebro tá falhando. Então, se o sistema de motivação interno tá falhando, a gente vai trazer uma motivação externa, ok? A gente vai tentar tornar aquela atividade que é chata em uma atividade prazerosa, porque nas atividades prazerosas as crianças conseguem ter mais atenção. Então a gente também tem que ter cuidado para não entrar também nessa barganha da recompensa e não usar a recompensa de forma inadequada, tá? Mas a recompensa que a gente chama mais, que eu gosto mais, né, de chamar de reforço positivo, porque o reforço positivo ele envolve não só algo que a criança ganha no sentido de um presente, enfim, mas pode ser algo que envolva um elogio, que envolva alguma coisa também relacionada ao relacionamento ali, não necessariamente uma coisa física, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Depois, gente, que ele vai falando tudo sobre os déficits, né, os critérios de desatenção, que são 9 critérios,
E a criança, gente, pra gente pensar no diagnóstico TDAH, dos 9 critérios de desatenção, ela precisa preencher no mínimo 6. Então, dos 9, a criança precisa preencher no mínimo 6. E esses 6, mínimo 6 que ela vai preencher, precisa ter uma frequência alta, uma intensidade altíssima, porque a intensidade é significativamente mais alta do que o esperado na idade dela. Tem que trazer prejuízos para a vida dessa criança, prejuízos em pelo menos 2 ambientes, ou 2 contextos, ou 2 áreas da vida dessa criança, e tem que aparecer antes dos 12 anos de idade, tá? E aí, se a criança preenche isso, a gente já tá ali caminhando para um diagnóstico de TDAH. E aí a gente tem mais 9 critérios de hiperatividade e impulsividade, que ele também vai explicando cada um no livro e dizendo o seguinte, que essa hiperatividade não é uma agitação que é característico da infância, é uma agitação, uma inquietude excessiva. Não é só uma criança agitada, acelerada, é uma criança inquieta. Não sei se vocês conseguem, através dessa palavra, compreender a diferença, mas agitada é uma pessoa que está agitada, se mexe, tal, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Agora, inquieta é aquela pessoa que, sabe, tá incomodada. Por exemplo, ela está sentada, igual eu estou aqui, estou sentada. Vamos dizer que eu tenho TDAH, né? Então, eu estou sentada aqui, eu estou falando com vocês, mas eu tenho uma inquietude tão grande que eu não consigo ficar conversando com vocês sem me mexer, sem bater o pé, sem ficar rodando a cadeira. A criança com TDAH, quando ela precisa, né, que tem sintomas de hiperatividade, quando ela precisa ficar um tempo sentada para fazer qualquer coisa ou para esperar alguma coisa, ela não consegue manter a postura de ficar sentada. Ela sempre vai estar fazendo algum movimento, ela vai estar mexendo o pé, ela vai estar mexendo com o lápis, ela vai estar mexendo com a mão, ela vai estar rodando na cadeira, ela vai estar se escorregando da cadeira, levantando, subindo. Então, essa inquietude, né, que faz com que a gente comece a investigar a questão do TDAH, mas é uma inquietude excessiva, que atrapalha, né, as ações dela do dia a dia, que dificulta a sua postura em situações que exigem dela persistência e quietude, ok? E aí a gente tem aqui vários sintomas, como eu falei, 9 critérios, né, dentro dos critérios de hiperatividade e impulsividade. E aqui eu quero também sinalizar em relação aos tipos de TDAH, que eu acho importante a gente falar, tá? Existem 3 tipos de TDAH. Só que esses 3 tipos de TDAH, eles não são fixos. O que isso quer dizer? Se uma criança for diagnosticada com TDAH do tipo combinado, não quer dizer que ela vai ser do tipo combinado para sempre. Isso pode mudar ao longo da vida dela, tá? A gente coloca o tipo para ajudar na hora de planejar as intervenções no tratamento. Mas esse tipo pode mudar. Então, é muito comum as crianças na infância terem um diagnóstico do tipo combinado e lá na adolescência, no final da adolescência, vida adulta, passar para o tipo predominantemente desatento, por exemplo. Tá bom? Como é que a gente sabe quais são os tipos de TDAH da criança? Pelos critérios diagnósticos que a gente está falando aqui. Se a criança preencheu no mínimo 6 critérios de desatenção e não preencheu no mínimo 6 de hiperatividade e impulsividade, porque ela tem predominando a desatenção. Então, ela vai ser do tipo predominantemente desatento. Se ela não preencheu 6 critérios de desatenção, mas preencheu de hiperatividade e impulsividade, é porque ela tem o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo. E se ela preencheu 6 nos 2, é o tipo combinado. Ok? Então, é interessante a gente falar, porque cerca de 40% dos pacientes com TDAH
tem apenas déficit de atenção, não tem hiperatividade, só tem déficit de atenção. Mas quase 60% dos casos, além do déficit de atenção, a criança também tem hiperatividade e impulsividade. Ok? Então é importante a gente saber disso, né? Porque tem muito mito aí de que criança que não é hiperativa não tem TDAH. Que para ter TDAH tem que ser hiperativa. Não é verdade, gente. A gente tem o tipo que é predominantemente desatento, onde a criança só preenche critérios diagnósticos para desatenção, tá? E pra gente encerrar aqui, eu vou falar uma outra estatística, né, que fala que em relação à hiperatividade e impulsividade, é que a criança hiperativa e impulsiva, por ela fazer as coisas sem pensar, né, ela acaba se colocando muitas vezes em situação de perigo, situação de risco. Então é muito comum crianças com TDAH terem acidentes, se machucarem com frequência. Então, olha só uma estatística, e isso é importante, porque o tratamento altera essa estatística, tá? Crianças com TDAH não tratadas têm risco 62% maior do que as tratadas de sofrerem acidentes significativos e que necessitam de pronto atendimento. Olha o quanto isso é sério, gente. Crianças com TDAH não tratado têm risco 62% maior do que das crianças tratadas de sofrerem acidentes significativos e que necessitam de pronto atendimento. Tamanho é a importância do tratamento no TDAH e muitas vezes, né, essa estatística ela diminui na criança que tem tratamento, que está em tratamento, por quê? Porque a medicação ajuda a controlar um pouco essa impulsividade e também ajuda a aumentar a atenção. Então a criança começa a prestar mais atenção nas coisas que ela está fazendo. E aí ela acaba se envolvendo menos em acidentes, em situações de risco. Ok? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí para a gente poder ir conversando. Na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 6. Deixa eu ver se é só o 6 mesmo. Que tem um cronograma, né? Deixa eu abrir aqui enquanto vocês vão colocando perguntas, se tiver. Eu vou abrindo aqui para falar o cronograma para vocês. Toda quarta-feira, 18 horas, a gente está aqui no nosso Papo de Mãe, né? E agora a gente está no nosso Clube do Livro TDAH, lendo este livro aqui, para quem chegou depois, ó. Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, Dr. Clay Britz, um livro muito bom, baseado em evidência científica. Semana que vem é feriado, mas a gente vai estar aqui, dia 15, capítulo 6, tá? O que fazer depois do diagnóstico? Depois que a gente fechou o diagnóstico da criança, quais são os caminhos que a gente tem que seguir? O que a gente deve fazer depois que a gente fecha o diagnóstico? Ok? Então, a gente se vê semana que vem no nosso Papo de Mãe TDAH pra gente continuar essa conversa, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!